Olá, queridos alunos, retomando a nossa aula da semana de 1 a 5 de junho, ainda sobre a Europa moderna à informação, nós vamos ver um pouquinho agora sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Aqui vão as instruções para vocês, assistir atentamente a esse vídeo, ler com atenção as páginas 47, 48 e 49 do livro didático de vocês. Você somente irá transcrever em seu caderno de história a página 48 com a pergunta que consta lá. Por que protestantes? Então, vocês vão copiar essa pergunta no caderno de vocês com a resposta que tem, para vocês poderem entender por que é chamado de protestante, por que o protestantismo. Na próxima aula, serão solicitados exercícios desse período também. E enviem tudo no privado do WhatsApp da professora, sempre com nome, número, série, matéria, data e nome do professor. Então, vamos lá. A Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi uma das inúmeras reformas cristãs que aconteceram após a Idade Média, quando o povo começou a questionar o que era imposto pela Igreja Católica, que tomava atitudes consideradas insatisfatórias e que fugiam dos seus princípios iniciais, fazendo-a entrar em grande contradição. Essa reforma foi iniciada no começo do século XVI por Martinho Lutero, que publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Ele protestou em frente à igreja do castelo de Wittenberg contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, como, por exemplo, a Igreja Católica inicialmente condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesma fazia isso, juntando altas somas de dinheiro, geralmente dos fiéis, e possuindo terras. Ou seja, ela não queria que um fiel fosse acumulando capitais, riquezas, dinheiro, Mas ela incentivava que eles doassem todo esse capital, todo esse dinheiro para a igreja. Então, para o outro ela condenava, mas para ela podia. E ela também possuía terras, muitas terras, possui muitas terras até hoje. Então, começaram a vender indulgências, pregando que qualquer cristão poderia e deveria comprar o perdão para os seus pecados. Ou seja, você errou, se você tem dinheiro, você vai lá na igreja e você compra o seu perdão. Você dá o dinheiro e eles te perdoam. Eles vão falar para você que você está perdoado. Então, era assim que funcionava nessa época. E Lutero discordou publicamente dessa prática, realizada pelo Papa Leão X. A Igreja Católica possuía muito poder político, o que naquela época não deveria acontecer. Por que não deveria acontecer? Porque eles estavam em fase de transição do sistema feudal para as monarquias nacionais. Então, a Reforma Protestante, ela se deu aonde? Aonde que se destacou? Na Alemanha e na França. Então, na Alemanha, iniciou-se com o monge alemão Martinho Lutero, que teve suas 95 teses espalhadas pela Europa em menos de um mês. Foi processado por heresia notória pela Igreja Católica, excomungado e exilado por um ano. Quer dizer, ele foi expulso da Igreja Católica e não podia sair de onde ele foi exilado por um ano. Mas já era tarde. A população começava a apoiar Lutero e até alguns padres e freiras entraram nessa rebelião ideológica a favor dele. Muitos padres e freiras que faziam parte da Igreja Católica concordavam com o que Martinho Lutero pregava. Alguns conflitos armados aconteceram em resposta às questões sociais. Martinho Lutero chegou a ser convocado para desmentir suas teses, mas no lugar disso, ele continuou defendendo-as
e pedindo por uma reforma, ou seja, ele queria que a Igreja Católica parasse, por exemplo, né, como foi citado no texto anterior, de cobrar para alguém se livrar dos seus pecados. Ele queria também que parasse de falar para o outro, olha, é pecado você juntar capitais, mas a igreja junta capital, junta reservas, junta dinheiro. E na França? Com inicialmente humanista João Calvino e ex-integrante do clero, a França começou sua reforma no ano de 1534. Ele era visto como um representante importante do movimento protestante e logo atraiu muitos banqueiros e burgueses para o calvinismo. Por que calvinismo? Porque vem de João Calvino, ele que começou esse movimento. Quando eles também vão falar, se vocês ouvirem dizer sobre luterano, também vem de Martinho Lutero. Mesmo após a sua morte, em 1564, ele permanece como uma figura central da história da Suíça, local para a qual fugiu depois de perseguições na França. Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma, tentando frear os protestantes, que nós iremos ver na próxima aula, na próxima semana. Esse texto foi tirado dessa fonte que está aí abaixo. Na aula ainda dessa semana sobre a Reforma Protestante, vocês vão acompanhar na página 49 a arte do luteranismo. E o que vocês vão fazer? Desenvolver as atividades conforme o texto, sempre escrevendo as perguntas primeiro em seu caderno e após responder. Então, observe atentamente a pintura do renascentista Lucas Cranach, que é a pintura Lei e Graça de 1529, que está na página 49 do livro didático de vocês, e descreva, segundo o texto, o que foi representado nessa pintura. Então, vocês vão analisar essa pintura, vocês vão fazer a leitura desse texto e vão descrever no caderno o que foi representado nessa pintura, o que está representado nessa pintura. Ok? Capriche, você é capaz.